Nós estamos em João, no capítulo 10. Que evangelho maravilhoso esse evangelho de João, não é? O livro, o escrito que nós chamamos de evangelho, escrito por João. O evangelho é uma mensagem e os escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de evangelhos, como tipos também de literatura, porque expressam e registram Jesus entrando na história e anunciando e vivenciando o evangelho do reino de Deus, tão esperado, que hoje a gente pode meditar. No João capítulo 10, nós temos aquela famosa declaração de Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o pastor, e ele também diz que é a porta das ovelhas. Declarações bonitas e muito conhecidas de Jesus, e é uma das declarações, das várias declarações que ele usa essa expressão eu sou, que é uma expressão que refletia o nome divino revelado na aliança no Sinai. O eu sou, ou o grande eu sou que Deus disse a Moisés. Essa expressão é uma expressão que por si só já queria demonstrar que Jesus estava falando de si mais do que apenas um homem ou mais um personagem como qualquer na história. Especificamente nesse momento, quando Jesus diz eu sou o bom pastor, e se você leu, você viu como ele repete isso várias vezes, e ele diz o bom pastor ama, e ele também especifica dizendo o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, é exatamente o que ele faria e o que ele fez por nós. Uma coisa a se notar aqui, mais uma vez, e eu tenho sempre falado e procurado mostrar isso, é que o verso 6 diz que Jesus usou essa comparação dele com um pastor, mas eles, aqueles líderes e aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, não compreenderam o que ele estava falando. Mais uma vez, aqueles homens, aquelas pessoas, não só os líderes religiosos, mas muita gente, não entendia o que Jesus estava dizendo. Esse é um problema que eles tinham e que nós também temos que tomar cuidado para não ter hoje. Nós temos esse problema. Eu preciso cada vez mais estudar as Escrituras e aprender a entendê-las para que elas me revelem o Cristo e o Evangelho e tudo mais que está contido nessa mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, para que isso transforme a minha vida, para que não seja uma leitura superficial. Aqueles homens, mais aqui à frente do capítulo, você vai se lembrar, eles dizem para Jesus, olha, afinal de contas, se você é o Cristo, confessa logo, você está, está enrolando, diz, você é o Messias, você está querendo dizer que você é o Messias? E Jesus diz para eles assim, se eu disser, vocês não vão crer. E é interessante que Jesus diz assim, então faz o seguinte, olhe para as obras que eu estou fazendo, porque as obras que eu executo são as obras do meu Pai. E eles respondem para Jesus dizendo assim, não, a gente não está querendo acusar, nós não estamos acusando vocês, ou nós não estamos contra você por causa das obras que você está fazendo. Nós estamos contra você porque você é um simples homem e se apresenta como Deus, verso 18 e também depois verso 19. Nós não queremos apedrejar você por causa do que você faz. Falaram isso para Jesus. Queremos apedrejar você, como a lei manda, porque você está se fazendo como Deus. E Jesus vai dizer para eles exatamente, olha, se as obras que eu faço vocês não estão crendo, elas são as obras do meu Pai, elas são as obras que mostram quem eu sou. Então, é muito interessante porque quando Jesus diz isso, a gente tem que prestar atenção, porque tudo que ele fez, tudo que ele falou, curando enfermos, expelindo demônios, falando, pregando, e agora, por exemplo, nesse momento, se comparando ao bom pastor, todas as obras de Jesus dizem respeito a profecias, a coisas que foram faladas na aliança com Israel, com Moisés, com Abraão, e que ele agora está cumprindo. E essas pessoas, esses homens não entendiam, porque eles esperavam um Jesus, um Messias diferente, um reino diferente. Eles estavam certos em esperar o reino, mas eles não entenderam que o reino estava chegando. Eles estavam certos em esperar o Messias, mas eles não entenderam que o Messias estava ali.
nós corremos o risco de, embora o reino de Deus já estar presente entre nós não o reconhecermos, não saber o que é o reino de Deus, que a gente fala tanto, que a gente espera, que a gente proclama. O que é o reino de Deus? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? O que é ser Messias? O que é ser o nosso Salvador? Essas questões precisam ser entendidas por nós, não superficialmente, mas nos aprofundando na leitura bíblica, olhando para Jesus com olhos de discípulos, porque esses homens estavam ali e não enxergaram os sinais, as obras. Jesus diz, os sinais que eu faço, as obras que eu falo, proclamam quem eu sou. Porque ele e o Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Ele é Deus, feito homem, o Filho de Deus, que manifesta as obras de Deus, proclamadas desde o Primeiro Testamento, quando ele curava, quando ele ministrava, quando ele abria os olhos dos cegos, tudo isso já estava dito que Deus fazia com Israel e que Deus faria com todos aqueles que chegassem a ele em aliança. Eles esperavam um reino em que Deus cumprisse essas promessas. E Jesus estava ali. O bom pastor, por exemplo, se você depois aí na tua meditação abrir em Salmo, capítulo 80, versos 1 e 2, ou Isaías 40, versos 10 e 11, você vai ver como que lá naquela aliança anterior, o rei e pastor eram palavras e eram atributos que Deus se revelou para o povo. Deus se revelou como rei e ao mesmo tempo ele dizia, eu sou o rei que pastoreia vocês, que ama vocês. Eu sou o rei que é o pastor de vocês. Muitas vezes eu li esse texto e assim como esses homens aqui, eu entendia muito pouco o que é Jesus ser o meu pastor. Eu pensava assim, Jesus é o meu pastor porque além do meu pastor da igreja, ele é um pastor supremo. Isso não está errado, isso está certo. Eu também pensava, Jesus é o meu bom pastor porque ele cuida de mim. Isso também está certo. Mas é mais do que isso. Há uma revelação de Cristo ao falar essas coisas para aquelas pessoas e para nós, que nos levam a lembrar esse Jesus, quando ele fala, ele é o bom pastor, ele está dizendo que as obras dele, os sinais dele, quem ele é, proclamam aquilo que Deus disse no Primeiro Testamento. O Deus de Israel disse, eu sou o rei de vocês e eu sou pastor de vocês. Como rei, eu os pastoreio, eu cuidarei de vocês. E ele promete vir e estabelecer o reino de Deus plenamente entre eles, para pastoreá-los. Veja que quando Jesus estava dizendo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele está dizendo que ele é Deus, ele é aquele enviado do Pai, ele é aquele que cumpre a promessa de Deus na aliança com Israel. Eu cheguei, eu sou o rei que pastoreia vocês, que dá a vida por vocês, minhas ovelhas. Só que ele diz assim, só pode vir a mim aqueles que o Pai trouxer. Só pode entender aqueles a quem o Espírito revela. Cabe a nós orarmos e pedir que o Espírito de Deus nos ajude na leitura das Escrituras, na oração, para que nós entendamos cada vez mais o nosso Mestre e o nosso Senhor Jesus. E que assim a gente possa olhar para as obras de Jesus aqui, quando ele está curando, quando ele está libertando pessoas, quando ele está dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, e entendemos que ele está dizendo que ele é o cumprimento de vários atributos, obras e promessas de Deus se revelar na história desde o passado. Deus abençoe você. Peço ao Espírito Santo para revelar cada vez mais Jesus e que não passe desapercebido de nós, a nossa geração, na nossa vida, que Ele é o Rei que veio nos pastorear. Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida.